na pessoa de Jesus Cristo, ele inverteu as lógicas sociais e, num contexto onde a mulher era privada de voz e de exercer funções, inclusive religiosas, ele as convida para caminhar consigo no chamado Reino de Deus. Madalena, Susana, Samaritana, Júnia são apenas alguns exemplos das mulheres que o seguiam. Jesus é a maior inspiração para o feminino cristão, uma vez que ele foi defensor da causa das mulheres e lutou contra toda a opressão machista e patriarcal presente na religião da sua época. Na crucificação, apenas mulheres são citadas como companheiras do Mestre. E a primeira pessoa que o viu ressurreto foi uma mulher, Maria Madalena. A minha oração para hoje é que Deus, nesse mês, Ele nos acolha como uma mãe acolhe seus filhos e fale aos nossos corações através das vozes das mulheres da Batista Sul. Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui no nosso segundo bate-papo sobre o tema, o encontro com as mulheres. E hoje a gente vai conversar com a Giza e dar continuidade àquilo que ela falou na pregação no domingo. Boa noite, Giza. Boa noite. Hoje a gente aqui veio conversar um pouquinho, dar continuidade àquilo que você falou no domingo, que foi sobre o encontro de Jesus com Marta e Maria. E esse eu acho um texto muito interessante, porque mostra aquilo que Jesus faz pouco, que é quebrar a expectativa, né? Jesus quase não faz isso. E eu acho muito interessante, dentro da realidade que eu tenho vivido nesse momento, né, em relação à escola, eu sou vestibulanda e tudo mais, que a partir desse momento que eu estou com talvez uma perspectiva, uma mudança, né, de talvez eu tenha que ir mudar sozinha para estudar mudar sozinha, estudar em outro lugar, em outra cidade, tem muito essa questão de viver sozinha e de viver dentro de um lar e tudo mais. E isso para as mulheres é um assunto, de certa forma, delicado, porque já vem com muita coisa, muita bagagem junto dele, né? Exatamente por tudo aquilo que a Gal já falou na semana passada, em relação ao machismo estrutural e tudo mais. Sempre que se toca no assunto lar dentro de um aspecto do espectro feminino, você já traz muita coisa junto dele. E, para mim, essa questão de Jesus no momento, que estava na companhia de mulheres, que já é incrível demais, ter pedido para uma mulher, um homem, ter pedido para uma mulher parar de servi-lo nessa relação doméstica, né, de certa forma, e trazer essa liberdade, para mim é, assim, inimaginável esse impacto. E também é inimaginável como que isso ainda não está totalmente efetivo, como não está totalmente aplicado na nossa sociedade, né? Pensar que o próprio Jesus, naquele momento, já era uma liberdade desse fardo em relação às mulheres e tudo mais, e ainda vem extremamente preso a nós como mulheres, né? É isso mesmo, Cláudia. Isso é uma coisa, a Gal falou muito bem, abriu muito bem domingo passado, sobre essa questão do machismo, e eu penso que isso acaba virando uma rotina. Com certeza que nós nos engajamos, entramos, eu comentei aqui sobre a refeição, né, na minha casa, e isso não está certo, né, porque você vê, de vez em quando você vê um homem que está fazendo uma coisa dessa, eles fazem propaganda na televisão, fazem reportagem, um homem que está servindo, que está criando sozinho os filhos. Então, para isso, eu creio que a gente pode, enquanto mulheres, conversar, é uma coisa que nós estamos fazendo durante esse tempo, conversar um pouco mais sobre isso e tentar a gente mesmo, né, se valorizar. Né? Quando eu comentei na mensagem que a dignidade é você dar valor ao outro, mas dignidade é você também se valorizar. Então, quando a gente puder fazer isso, compreender que as mulheres são importantes para Deus, né? Não precisa ser mais para ninguém. É importante, como você falou, é importante para Jesus, e quanto mais ela deve ser importante, deve ser valorizada pelos homens, pela sociedade. E muito cabe a nós, enquanto mulheres, nos colocarmos e tentarmos quebrar alguns tabus, vendo que não é assim, não precisa você que está, uma mãe que está criando um filho,
Não precisa que você servir somente o seu filho, você pode muitas vezes pedir a ajuda dele e fazer disso uma rotina que pode, com certeza, refletir numa postura e numa mudança diferente na vida da nossa sociedade. Eu acredito muito que se Jesus veio com uma palavra de libertação, é porque existia uma limitação ali, né? De certa forma, existia uma prisão de um certo ponto de vista. E eu acho que, a partir do momento em que ele nos liberta e mostra que tem necessidade de nos libertarmos, é porque aquilo que nos prendia, de certa forma, realmente ia contra os ideais de liberdade. Nesse texto, nós temos o exemplo de que essa limitação nos afastava do próprio Evangelho, do próprio Cristo. Se já nos afasta da coisa mais importante, que essa pressão colocada acima de nós, imagina nas outras coisas que podem nos afastar também, seja caminhada profissional, prazeres da vida, realizações próprias e tudo mais. Então, realmente, essa questão de autovalorização, que também estamos dentro de um contexto que tenta nos desvalorizar para que a gente continue cumprindo o papel que é estabelecido por esse mesmo contexto, é realmente inimaginável, né? Você tocou num ponto, eu fico pensando, né, quando eu usei Mateus 6,33, a questão de você buscar primeiro o reino de Deus. Quando a gente fala de reino de Deus, ele não está relacionado a alguma coisa celestial, né, mas alguma coisa que acontece aqui e que a gente, no nosso dia a dia, dentro da igreja, dentro da nossa família, a gente pode estar tentando criar situações e buscando e trabalhando para isso, para que realmente prioridades, como você falou muito bem, o cuidado próprio, por exemplo, nesses dias eu citei alguma coisa, a mulher moderna, né? A mulher moderna é conhecida como aquela mulher polvo, que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas nesse fazer muitas coisas ao mesmo tempo, muitas vezes, ela esquece do que é importante, do que ela tem que colocar como prioridade, né? Eu creio que a nossa comunhão com Deus deve ser prioridade na nossa vida. O nosso buscar a Deus de tal forma que no meu trabalho eu possa mostrar que Deus está ali. Ansiedade é uma coisa que preocupa muito a mulher, né? E Jesus entendeu ali, né? Ele acolheu, ele falou assim, você está ansiosa, Marta, você está ansiosa, não precisa disso. Né? O que é mais importante? Que escolhas você quer fazer para a sua vida? Né? Escolha estar comigo, escolha ter essa sensibilidade, aprender o que é importante, o outro é importante, as pessoas, valorize mais as pessoas, valorize mais do que as coisas. É bom ter uma boa refeição? Claro, né? Todo mundo gosta, mas vamos valorizar outros momentos. Enquanto eu preparava, né, essa mensagem, eu mesma fiquei trabalhando comigo. Eu estou vivendo um momento bem corrido. É professora, está preparando aula, estou fazendo mestrado agora, quer dizer, estou estudando também, tenho que cuidar, às vezes, ajudar na minha casa. E o que eu estou fazendo para mim? Né? Preciso, algumas vezes, né, parar, descansar, sentar, senão as coisas vão virando uma rotina de tal forma que você esquece de você. E, principalmente, né, eu creio nessa intimidade com Deus, uma intimidade que vai te trazer paz, que vai te trazer segurança e vai fazer você se enxergar, dar valor, né, àquilo que o próprio Senhor Jesus valorizou. Eu disse que nós não temos valor nenhum afastados de Deus. No pecado nós não temos valor, mas com Deus nós somos altamente valiosos. E é isso que a gente precisa se cuidar e pensar o tempo todo e meditar, né, na palavra de Deus. Eu achei muito interessante isso que você falou, porque realmente, tendo essa leitura bíblica desse cenário, pode ser muito bem interpretado de que
Se realmente Jesus está reclamando, está dando uma brigada com Marta, falando para ela não fazer aquilo, mas com esse olhar mais sensível, é muito claro que ele está afirmando valorização para ela, né? Que é o respeito, não só a partir dele, mas talvez uma autovalorização daquilo que ela tem feito, para ir contra esse processo de ansiedade, de criar essa ansiedade. E realmente essa mão e essa força que ele dá para nós, principalmente observando nós como mulheres, é inestimável, realmente. E você entrou numa conversa que é a respeito de você ser educadora. E eu estava pensando, né, que você, por exemplo, teve um papel muito importante na minha vida como educadora durante a minha caminhada, o início da minha caminhada espiritual e tudo mais. E queria que você falasse um pouco da sua visão como educadora, principalmente na área de crianças e tudo mais, e esse olhar, em como que você já vê, pode ser também por aquilo que a Gal falou sobre o machismo estrutural, que já vem, como já vem nas estruturas, pode já se expressar também na base da estrutura, que são as crianças, né, no início. E como que é o seu olhar sobre elas e sobre o papel da educação dentro desse contexto? Isso é bem importante, né? Eu creio que é bem, tem que ser singelo, tem que ser assim de uma forma tranquila, mas mostrar ao educador, enquanto não os pais, eu creio que os pais são os principais educadores, né? O pai e a mãe, eles precisam trabalhar isso dentro de casa, mas dentro da escola, vamos pensar assim, né, nesse contexto de educação, com certeza, a gente precisa e pode trabalhar isso com os alunos, fazendo com que eles se enxerguem como pessoas, trabalhando, que eles se enxerguem como indivíduos. Eu fiz uma ilustração, né, que eu comentei de um texto sobre reconhecendo os sentimentos, e que a gente precisa fazer com que as crianças também elas reconheçam o que elas estão sentindo e aprendam a reconhecer o que o outro está sentindo. Se eu entendo que você está sofrendo, eu preciso me colocar no seu lugar, né, ter aquela empatia e preciso fazer com que a coisa seja diferente. Então, dentro do ambiente escolar, da educação, eu creio que os professores podem, sim, dentro da igreja também, no Ministério Infantil, que eu também trabalho e amo, a gente pode mostrar para as crianças que há valor no outro e que a gente precisa dar esse valor e precisamos nos respeitar, né, todo o tempo. Com certeza. Cabe muito daquilo que a Dani falou na semana passada, da tentativa dela de ensinar o filho dela a ser um ser humano amoroso, respeitoso, independente a quem. E você também entrou na questão da igreja, e para mim, eu acho, lendo principalmente esse tipo de texto, para mim é muito, assim, de certa forma irônico e engraçado pensar o quão é difícil ter esse tipo de abordagem dentro da igreja. E isso já está mais que claro que é extremamente problemático, vendo a visão das igrejas no Brasil, no mundo, e de praticamente todas as religiões que têm esse bloqueio em relação a discutir sobre mulheres, sobre machismo e tudo mais. E no nosso contexto em especial de cristianismo, eu acho muito interessante pensar que, sabendo que o nosso evangelho é um evangelho de aplicabilidade e de vivência, que a igreja tem esse choque, esse bloqueio a trabalhar como esses assuntos, porque parece que ela tem uma ideia de que esse assunto não a pertence, sabe? Que esse é um assunto de fora, que estão forçando para trabalhar dentro, e isso vai causar um choque. E não que esse assunto é paralelo à vivência do nosso evangelho, né? A aplicabilidade daquilo que Jesus nos disse para aplicar, né? E queria que você explicasse um pouco a sua visão sobre isso também. Você é fantástica, Claudinha. Eu amo demais a Cláudia, né? Nós, como ela bem se referiu no começo, a gente teve um momento assim que eu acompanhei desde os 8 anos, ela pequenininha ali entrando nos juniores e acompanhando o crescimento dela e a responsabilidade ali de ajudá-la nessa formação e assim ver a Cláudia, aquilo que ela pensa, como ela acredita. Eu vejo que é por aí. O caminho
é esse, a gente tentar quebrar alguns tabus, né? A igreja, ela tem uma função assim primordial, porque ela não trata do homem só do espírito. A igreja ela tem uma preocupação com o homem integral. Assim como a gente fala muito lá que a escola é preocupação com, né, com a questão integral, muito mais a igreja. Porque a igreja ela está representando Cristo. E Cristo tinha essa preocupação. E nós precisamos aprender a discutir, né, não só sobre este assunto, como outros assuntos. Agora, uma questão assim que diferencia a igreja é justamente esse relacionamento dela com Deus. A igreja, ela está aqui para representar Jesus Cristo. Então, ela pode falar de qualquer assunto, ela pode falar sobre... Ela deve, né? Ela deve falar sobre a questão do papel da mulher, sobre a questão da sexualidade, sobre a questão do respeito, né? A palavra respeito, ela é assim, eu creio que ela é muito abrangente no sentido de que você precisa amar as pessoas e precisa respeitar. E a igreja, ela tem esse papel, ela precisa trabalhar com isso. Eu vejo assim, Cláudia, que muita coisa já tem mudado, né? Como eu estou dizendo, o próprio sua forma de pensar, de se colocar aqui, a gente já está vendo que está mudando. E eu tenho fé e creio que isso vai continuar crescendo e vai mudar cada vez mais, e a igreja já está, né, saindo das paredes de preocupação só com a questão espiritual, mas a questão da preocupação com o homem inteiro. E nós vamos ver, né, se não nós, mas eu creio que muita gente eu já estou vendo da igreja que faz essa diferença. Muito bom. Que a gente possa exercer esse papel de fazer a diferença, né? Na vida do outro, na vida da outra. E que a gente esteja exercendo cada vez mais. Você já praticamente respondeu, mas queria que vocês falassem com mais encaminhado para essa pergunta, que foi uma pergunta que a Dani fez para a Gal na semana passada. E queria que você respondesse agora também, no seu ponto de vista. Se você acha que essa mudança completa, essa virada de chave, a partir do momento em que nós mulheres vamos estar ocupando espaços, né? O que muita gente afirma sobre grupos que estão abaixo que não são plenamente respeitados, né? E tem muito essa questão de ocupar espaços. Se você acha que está próximo essa virada de chave, esse momento que a gente vai estar ocupando de forma plena e tratando de assuntos de forma plena e exercendo esse amor mútuo a todos de forma plena. Próximo, eu creio que a gente ainda tem muito que caminhar. Mas eu creio que a gente tem que entender esse próximo nas pequenas coisas. Se a gente for pensar de tudo isso acontecer, da mulher ter esse papel de ser escutada, de ser considerada, né, como uma pessoa relevante, as coisas vêm caminhando e cada momento é uma vitória. E eu acho que é uma vitória que precisa ser comemorada. Mas eu creio, Cláudia, que é possível, sim. Se a gente pensar na nossa história, né, da humanidade, quanta coisa já mudou. E eu creio e tenho fé que isso ainda vai mudar, mas assim, sem estigma, porque é homem, porque é mulher. Mas como, não digo criaturas, porque eu penso que nós somos criaturas antes de termos um encontro com Deus. Como igreja de pessoas salvas, de um grupo salvo, a gente já está fazendo essa diferença e a gente já tem enxergado isso e eu acredito que possa, em breve, né, acontecer. Nem que seja em grupos pequenos, mas está próximo, sim. É isso aí, que maravilha que possamos ser essa igreja que promove tudo isso. E acho que é isso aí que eu tinha. Muito, muito obrigada, Giza. E é isso aí, boa noite. Foi um prazer estar aqui, né, com a igreja e principalmente com você, Claudinha. Nossa Claudinha, que agora já é Cláudia. Deus te abençoe, abençoe a nossa igreja. Amém.